Ontem o PSG sofreu e muito para conseguir passar da fase de grupos da Liga dos Campeões e pelo fato de ter conseguido apenas o segundo lugar, vai enfrentar uma pedreira aí das grandes nas oitavas de final. E o Mbappé, que desde as saídas de Messi e Neymar é agora definitivamente o líder desse time, foi extremamente criticado e cobrado pela mídia francesa, pois perdeu um gol sem goleiro no jogo de ontem, o que acabou resultando na segunda posição do time. E como sempre, rolou aquela comparação com o Neymar e o desempenho do time com e sem o brasileiro. O francês se mostrou então bem irritado com tudo o que aconteceu e deu a sua resposta. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo isso e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa grande polêmica que eu vou te explicar e que está dando o que falar na França. Bom, basicamente, para você que não estava muito ligado, o Paris caiu no considerado grupo da morte dessa Champions. Nessa última rodada ele precisava ao menos de um empate contra o Borussia Dortmund, que já estava classificado, e em caso de confirmar ao menos esse empate, torcer para o Newcastle não ganhar em casa do Milan. E o que aconteceu no final foi exatamente isso. O PSG empatou com o Borussia na Alemanha e o Newcastle perdeu para o Milan. Como resultado, o Paris se classificou em segundo lugar nesse grupo da morte. Entretanto, o fato é que uma vitória do Paris poderia fazer ele se classificar em primeiro. E bem no finalzinho do jogo, ao saber que o Newcastle estava perdendo, o treinador parisiense Luiz Henrique pediu para o time controlar e administrar o empate, ou seja, praticamente abrindo mão de tentar a vitória que poderia dar o primeiro lugar, o que acabou sendo alvo de críticas por parte da imprensa francesa. Outro que não foi perdoado foi Kylian Mbappé, que perdeu um gol sem goleiro ainda no primeiro tempo, se liga nisso. E como eu disse lá no começo, parece que a cada fracasso do PSG na temporada, as comparações com o time comandado por Neymar voltam à tona. Se liga aí nas palavras do jornal francês L'Équipe sobre o desempenho do time e de Mbappé, que é a nova cara do projeto. O time de Paris fez uma fase de grupos onde não convenceu ninguém de nada. A verdade é que por alguns mínimos detalhes não acabou eliminado e obrigado a jogar a Liga Europa. As coisas poderiam ter sido diferentes se Mbappé marca na oportunidade cortada por Sully. O jovem não vem mostrando facilidade em ser o líder do time em noites de Champions. Com Neymar em campo, sabíamos que algo diferente poderia ser criado sempre que ele recebia a bola do meio para frente, e agora não temos mais um jogador com esse potencial de desequilíbrio e de gerar medo constante nos adversários. Um difícil sorteio, fruto de um inconstante futebol, aguarda o time da capital. E o fato é que o Mbappé não gostou nem um pouco dessas críticas e muito menos ainda da postura que eu comentei do time no final do jogo. Como eu disse, um gol do PSG no Borussia ali no finalzinho poderia garantir a classificação em primeiro, o que evitaria todas as pedreiras que agora podem vir pela frente nessas oitavas. Mas o time optou por parar de agredir por conta do que o treinador pediu, e isso não agradou nem um pouco o francês. Se liga no que trouxe a RMC Sports, que é um outro portal gigante lá da França. Kylian Mbappé ficou muito irritado com as críticas sobre o seu desempenho nessa fase de grupos, mas mais ainda com a atitude do PSG perto do apito final. Luiz Henrique pediu aos jogadores que se acalmassem e buscassem o empate no final do jogo, depois que soube que o Milan vencia o Newcastle, o que era um resultado favorável ao Paris. Essa tática acabou não agradando a Mbappé, já que queria lutar pela vitória para ficar com o primeiro lugar. Parece que o craque de Paris reclamou e muito no vestiário sobre essa decisão. Agora se liga aí nas palavras de irritação do Mbappé na manhã dessa quinta-feira, após sofrer muitas críticas pelo gol perdido. É claro que fiquei chateado pela maneira como agimos perto do final da partida. Temos qualidade e poderíamos buscar a vitória para ter uma vida mais tranquila no sorteio nessa próxima segunda-feira. Confesso que não entendo por que tantas críticas. Perder um gol é algo normal de jogo e o defensor deles foi muito bem no lance. Sei que faço meu trabalho dia após dia, tanto dentro quanto fora de campo, sempre buscando ajudar o Paris e os adeptos. É triste, mas faz parte. Pois é, o Mbappé queria porque queria ser o dono do time, e agora que tem que lidar com as responsabilidades e as consequências disso, não
não parece estar gostando muito. Como um comentarista da TNT Sports mencionou, a grande diferença agora quando falam em crise no PSG é que a foto que botam é a do Mbappé e não mais a de Neymar e nem de Messi. Ou seja, ele vai ter que aprender a lidar com isso, o que, como vimos ontem e hoje, não pareceu ter agradado ao francês. Lembrando, PSG e Milan terminaram empatados com 8 pontos cada um, mas os franceses levaram vantagem no confronto direto. Agora, o fato que muita gente não sabe é que o PSG só passou de fase literalmente porque roubou o Newcastle. O segundo jogo entre ambos foi 1 a 1 com um pênalti marcado para os franceses que a própria UEFA após o jogo reconheceu que não foi pênalti e pediu desculpas. Sem esse gol de empate, eles teriam acabado o grupo da morte com 1 ponto a menos e o Newcastle com 2 a mais e, portanto, teriam ficado atrás de todos os times e não se classificado nem para a Europa League. Entretanto, o futuro do Clube de Paris agora na competição é extremamente difícil de qualquer maneira. Com a classificação em segundo lugar do grupo, seus adversários nas oitavas podem ser Bayern de Munique, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Ou seja, de todos os confrontos possíveis que podem ser sorteados, o time mais fraco é a Real Sociedad, que ainda assim não é um time bobo e passou em primeiro no grupo da Inter de Milão. Basicamente, podemos dizer então que o PSG, liderado agora por Mbappé, por uma péssima campanha nessa fase de grupos, praticamente garantiu uma pedreira das grandes nas oitavas, o que pode facilmente resultar em mais uma eliminação nessa fase da competição. Nas últimas 3 edições em que o clube passou em segundo lugar de seu grupo, ele caiu nas oitavas. Em 22-23 para o Bayern de Munique, em 21-22 para o Real Madrid e em 16-17 para o Barcelona. E agora a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: o que você acha? O PSG melhorou seu futebol e o seu desempenho de maneira geral desde que se livrou de Messi e Neymar e está tendo Mbappé como líder do time, ou você acha, assim como eu, que o argentino e o brasileiro fazem muita falta? Lembrando também que o interesse no time após a saída desses dois caiu muito, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo todo também, e as visualizações dos jogos também decaíram bastante. Isso fez até mesmo com que algumas emissoras até abrissem mão de comprar os direitos do campeonato francês para o ano que vem. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre tudo isso e o porquê, e se você não viu o Musiala, joia do futebol alemão e do Bayern de Munique, falando sobre como o Neymar é uma inspiração para ele, eu vou deixar aparecendo agora mesmo aí na tela. Confere lá que tá show de bola.